Olá, eu sou Clivela Martini. Em conjunto com a Camila Sátiro da Silva, desenvolvemos o artigo chamado de Mercado de Renda Variável, uma análise das técnicas de investimentos em criptomoedas e ações, que está sendo apresentado no Encontro de Administração de Floriano. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral identificar as técnicas de investimento que mais prevalecem em investidores de criptomoeda e investidores no mercado acionário brasileiro. Esse estudo tem por finalidade, então, identificar e verificar, por meio de um questionário, aplicado em um grupo de investidores nas redes sociais, quais são as principais técnicas por eles utilizadas no processo de análise de investimentos. A presente pesquisa se justifica por colaborar significativamente em descobrir quais são as principais técnicas, entender os padrões de comportamento dos investidores brasileiros e, consequentemente, os seus modelos de decisões, seja eles em criptomoeda ou em ações. No que se refere ao referencial teórico, utilizamos as duas abordagens para a tomada de decisão em investimento em renda variável, que são a análise técnica e a análise fundamentalista. Na análise técnica, discorremos sobre os conceitos e as aplicações de médias móveis, índice de força relativa, bandas de Bollinger, média móvel convergente divergente, o MACD ou MACD, e o oscilador estocástico. Em relação às análises fundamentalistas, trabalhamos com os indicadores clássicos de lucratividade, endividamento, liquidez, rentabilidade e os indicadores de mercado, que são aqueles indicadores que avaliam o desempenho da empresa e as suas dívidas em relação à sua cotação. Nesse sentido, em relação aos materiais e métodos do nosso trabalho, a gente pode dizer que a presente pesquisa possui uma abordagem descritiva com caráter explicativo, com base em análise de dados quantitativamente. Em relação à coleta de dados, utilizou-se um questionário criado no Google Forms e divulgado via grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Instagram, junto a investidores e grupos de investidores. Utilizamos também uma técnica de bola de neve, onde alguns respondentes do questionário puderam sugerir outros contatos, outras pessoas que também são investidores, e assim a gente conseguia aumentar o número de respondentes, ampliando assim a nossa amostra. Para a análise dos dados, foi utilizado o Excel e o SPSS. No que se refere aos resultados obtidos, a gente primeiramente tem uma descrição da nossa amostra. Percebemos então que foram respondidos 45 questionários. Desses 45 questionários, 38 são respondentes do gênero masculino. Em relação à faixa etária, 20 respondentes têm entre 25 e 34 anos, correspondendo a 44% da amostra, e a outra parte da amostra significativa possui entre 35 e 44 anos, com 33% de representatividade. Percebe-se que o maior grau de escolaridade, a maior frequência de escolaridade possui no ensino superior e pós-graduação, e que eles têm uma renda mais de R$10 mil em sua maioria, dos que responderam a nossa amostra. Percebe-se também que a prática dos investimentos, né, em que mercado que eles investem, nós encontramos que 39% investem em ações e 17% investe em criptomoedas, o que dá para a gente aqui um entendimento bem proporcional da forma com que a amostra investe no mercado de renda variável. Outra pergunta que fizemos para entender um pouco sobre a preferência das técnicas dos respondentes para investir no mercado de ações ou mercado de criptomoedas, encontramos que aproximadamente 50% dos respondentes utilizam análise técnica nos seus processos de investimento. Já em relação ao uso da análise fundamentalista, encontramos uma maior tendência por essa forma de avaliar os ativos. Portanto, encontramos aqui, entre mais frequente, frequentemente e eventualmente aqui, mais de 60% das respostas dos participantes da pesquisa, o que faz a gente perceber que há uma preferência por uso da análise fundamentalista. Ainda em relação ao perfil dos respondentes da pesquisa, nós podemos concluir que praticamente 80% dos respondentes
são funcionários de empresa privada ou são concursados ou empresários. Então, são pessoas ativamente bem posicionadas no mercado de trabalho, o que faz com que elas tenham renda e, consequentemente, tenham poupança, saldo positivo para realizar seus investimentos. Parcela menos representativa são os estudantes, desempregados, profissionais autônomos que participaram do nosso estudo. Quando questionamos aos investidores quais são as técnicas que eles utilizam da análise técnica para investir em criptomoedas e ações, encontramos que 27% da amostra não utiliza técnicas de análise técnica. Eles não utilizam indicadores de análise técnica. E que os indicadores preferíveis são bandas de Bollinger e oscilador estocástico. Esses são os que são predominantemente utilizados para avaliação de investimentos. No tocante à análise fundamentalista, o indicador mais comum foi o de lucratividade. Houve destaque para a margem EBITDA, o lucro por ação e a margem EBIT. Em relação aos indicadores de rentabilidade, o payback e o retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido são os que são preferencialmente utilizados pelos investidores. Enquanto para indicadores de liquidez, o que chamou a atenção foi o índice de liquidez geral, como preferível pelos investidores, o que faz a gente refletir um pouco do contrassenso em relação à teoria, uma vez que indicadores de liquidez seca, indicadores de disponibilidade são preferíveis para fazer a avaliação de investimento e a capacidade da empresa pagar seus compromissos. Em relação ao indicador de mercado, foi visto com maior frequência o uso do índice preço sobre lucro, o que também vai de contra a teoria com as escolas de fator de investimento, pois o indicador preço sobre lucro ou indicador preço sobre EBIT são mais importantes para contribuir para a avaliação do desempenho da empresa em relação à sua cotação. Diante do exposto, a gente pode concluir que o perfil do investidor em criptomoedas e ações é mais concentrado em pessoas do sexo masculino, que possuem 25 e 44 anos, ensino superior ou pós-graduação completos e têm uma renda mensal maior que R$10 mil. Acredita-se que esse perfil é arrojado e que, apesar disso, eles adotam estratégias de hold para seus investimentos e, eventualmente, fazem operações de swing trading. Também, esse trabalho evidenciou que as técnicas de investimento em criptomoedas e ações, bem como o perfil sociodemográfico dos investidores e suas preferências nas operações do mercado financeiro de renda variável, além de fornecer informações que podem auxiliar na tomada de decisão e sugestões para estudos futuros mais detalhados, como, por exemplo, aumentar a amostra, como, por exemplo, investigar outras classes de ativos que podem ser investidos. No mais, fico feliz pela oportunidade de participar do ENAF, trazer um trabalho extremamente relevante para mapear as práticas de tomada de decisão e investimento. Faço o convite para que vocês possam ler o trabalho na íntegra, perceber mais informações, ter mais curiosidade, mais esclarecimentos e, se for necessário, pode entrar em contato, que vai ser com muita alegria que nós vamos poder discutir esse tema.